Estando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado faz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará, pois também sou homem sobre autoridade e tenho soldados as minhas ordens, e digo: este vai e ele vai, e o outro vem e ele vem, e ao meu criado fazer isso e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguia: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Pode se sentar. Glória a Deus. A história do centurião de Cafarnaum é bem conhecida. Todo mundo aqui já sabe como essa história ela é contada, mas assim, para se perguntar, né, como e por que aquele homem ele se negou que Jesus não entrasse na casa dele, entendeu? Outra coisa que me deixa em dúvida é como ele foi capaz de falar aquilo que tanto deixou Jesus impressionado, né? Porque um homem normal, como todos os outros na Bíblia, pediria para Jesus ir à casa dele, não é? Ia pedir para Jesus curar pessoalmente e ver Jesus presenciar, mas ele não teve dúvida alguma, mesmo ele não conhecendo Jesus, eu creio que ele só tinha ouvido falar de Jesus e foi em busca dele. Aquele homem ele não tinha conhecimento nenhum de que Jesus poderia curar de verdade, porque ele só tinha escutado sobre Jesus e procurado ele, mas ele não sabia quem era Jesus. E como é que ele teve tanta fé e tanta coragem de ir lá, falar para Jesus, nem que precisasse tocar no telhado da casa dele, nem encostar os pés na porta da casa dele, porque ele sabia que uma ordem de Jesus seria definitiva, a mesma forma que ele trata os soldados dele e os servos, quando ele dá a ordem direta, aquilo acontece. E a verdade de Jesus, eu acho que Jesus ficou muito feliz, sabe por quê? Você já sabe, né, como na Bíblia a gente sempre vê os irmãos, eles pedem, nossos irmãos na Bíblia sempre pediam para Jesus acompanhasse o homem que teve a filha, que diziam que ela estava morta, entendeu? Jesus foi lá e visitou, porque todos estavam em dúvida, Jesus sempre desvendando as dúvidas de todos, mas aquele homem ele não desafiou, ele não teve nenhum tipo de reprovação na mente dele, de que aquilo dali não ia acontecer. Ele pôs a fé dele totalmente, não como os outros que pediam para Jesus ir lá na casa deles. Não estou dizendo que eles teve menos fé do que ele, mas eu estou dizendo que a aprovação, a perseverança, o acreditar dele no homem que ele nunca viu foi maior do que todos aqueles que já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham testemunhado o milagre de Jesus, mas pediu pessoalmente que visse os milagres dele. É uma coisa diferente, entendeu? Porque assim, a gente pede a Jesus, a gente nunca viu ele, a gente está aqui, né, servindo a ele, a gente nunca conheceu Jesus, a gente nunca viu o rosto dele, a gente só sabe por ele pela Bíblia, a gente só sabe a história dele um pouco pela cidade de ele morou, entendeu? Mas a gente crê nele, e quando a gente acredita nele, as coisas não acontecem. Quando você pede alguma coisa para ele, quer dar a vontade dele, aquilo não acontece, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas aquilo acontece, não é? E você mesmo assim fica maravilhado. E ele viu a perseverança, outra coisa aqui, que pode durar tantos anos que for, se você for perseverando naquilo que você quer, você consegue, porque Jesus ele gosta de criança que não pede uma vez e espera, muito educado. Ele gosta de criança que pede todo dia, vai marcando aquilo, martelando aquilo. Jesus, eu quero isso, o Senhor lembra que eu pedi isso antes, entendeu? Porque assim, Jesus, a gente pensa que Jesus é um homem muito sério, entendeu? Ele pode ser sério, mas vocês têm que entender que Jesus ele não é só sério. Jesus também gosta de filhos persistentes, não aquele que só obedece e abaixa a cabeça literalmente esperando acontecer, entendeu? Ele gosta que aquele filho haja, entendeu? Haja. Até mesmo nas outras religiões, você vê, né, que tudo isso as pessoas têm que agir, não é? Porque senão ele não faz nada, ele não vai fazer nada. É a mesma coisa, a inveja do diabo, por a gente ter um pai que gosta de ver os filhos martelando o tempo
não vou mentir, eu fico emocionada por ver um homem que nunca viu assim Jesus nem nada, como a gente, né? Basicamente a representação da gente nos tempos antigos, a gente nunca viu Jesus. Ele pelo menos presenciou a face dele, mas você sabia se ele conhecia Jesus? Só sabia pelos rumores que Jesus curava, libertava, mas ele nunca viu para saber de verdade. Porque o ser humano ele é que nem Tomé, ele só acredita vendo, mas aquele homem ele não ultrapassou o limite dele. Ele teve respeito à autoridade superior, que era o Filho de Deus, né, naquele momento. Que aquele momento em que ele acredtasse que aquilo ia acontecer, a ordem definitiva de Jesus, aquilo ia acontecer e acabou. E acabou. Eu faço assim, peço a Deus, Jesus, da tua vontade, eu posso esperar tanto que for, fique à vontade, eu vou martelar todo dia, mesmo assim. Mas, por favor, me conceda isso, entendeu? E eu peço, e todo dia martelando, eu espero. E acontece, quando acontece eu fico com medo. Não vou mentir, né? Porque é uma coisa diferente, né? Você pede coisa tanto demais, você até estranha, você fica com medo depois, não fica? Quando você, vamos supor, tá ali. Jesus, eu peço a Jesus que Ele me abençoe com uma casa. Aí eu vou lá e fico martelando, Jesus abençoe uma casa para mim, para eu morar. E quando eu consigo a casa de uma forma espontânea, que nem eu entendo como isso aconteceu, você não leva um susto? Mas é Jesus, cara. Você tinha pedido a Ele, olha assim, você não tinha insistido os anos todos me pedindo uma casa, você não tinha insistido, orado, pedido o tempo todo para o Papai do Céu abençoar você com uma casa? E agora por que você está assustado? Se o Pai prometeu, Ele vai fazer, não é? Aleluia. Tudo que for alcance ao nosso Pai, Ele sempre vai fazer pela gente. É a mesma coisa que Jesus, entendeu? Aí, essa história é basicamente como a gente tem que ter a fé nele, como a gente deve retribuir a fé que nós temos a Ele, nós agradecemos a Ele antes mesmo de aquilo acontecer. Outra coisa, né? Porque se você só ficar pedindo, reclamando porque não chegou, ai, tá demorando demais, você acha que Jesus gosta disso? Você pode até insistir, mas não fique fazendo isso. Não faça isso, sabe por quê? Eu vejo Jesus, ele já falou comigo que isso não é certo. Você ficar reclamando só porque está demorando. Eu sei que dá impaciência, dá ansiedade, mas você simplesmente esquece a parte da reclamação e só persevera para o Pai do Céu fazer isso sem dar problema nenhum para você, entendeu? Sem você ter advertências de tanto você cobrar, das formas indevidas que você fez aquilo, entendeu? Porque tudo tem um controle certo. E é isso mesmo, porque se eu falar demais, eu vou me